Shalom, queridos. Hoje, 9 de julho de 2025, Provérbios, capítulo 9, cujo título é O Banquete da Sabedoria. Nós leremos o texto, versículos de 7 até o 10. Aquele que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e aquele que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Neste pequenino texto riquíssimo, a Bíblia nos coloca dois grupos de pessoas, dois grupos de atitudes, e ela coloca uma orientação para não fazermos e uma orientação para fazermos. E quando eu digo desse formato, é porque eu procuro, enquanto eu ensino a palavra, também dar algumas dicas de como você meditar nas Escrituras. Então, as Escrituras diz: o que repreende o escarnecedor traz afronta. Ora, afronta é uma coisa ruim. Então, a Bíblia está nos dizendo: não faça isso. Então, no versículo 7, nós temos um não, que não vem explícito, mas ele vem clarificado pelo resultado. Ora, afronta é uma coisa ruim. Depois ela diz assim: a pessoa que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Ora, um outro resultado negativo. A Bíblia está dizendo que eu posso trazer afronta sobre mim, que eu posso me injuriar a mim mesmo. Então eu tenho que concluir que a Bíblia está dizendo: não faça isso, não faça isso, porque ambas as atitudes trarão sobre você uma coisa ruim. Meu primeiro passarinho chegou ali, olhem para ali. Então vamos ver. Tem um não que não aparece, ele não está explícito, mas ele está implícito nas consequências daquela atitude se eu a tomasse. Já no versículo 8, o não vem bem explicitado, quando a Bíblia diz assim: não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Deus está dizendo: escarnecedor, esse tipo de pessoa, essa pessoa não gosta de ser repreendida. Então não faça. Por quê? Porque ao invés de ela absorver a repreensão, ao invés de ela agradecer a repreensão, ela vai aborrecer você. Ela vai dizer algo do tipo: não é da sua conta, a vida é minha. Por que você está me dizendo isso? Eu lhe pedi algum conselho? Essa é uma postura clara desse tipo de pessoa escarnecedora. Ela escarnece do que é coisa boa, que é conselho. A propósito, falando da palavra conselho, quando o Espírito Santo me lembra assim, algo da palavra para eu inserir no assunto, é muito bom. Eu só gostaria que o Senhor tivesse me lembrado antes para eu pegar o versículo com clareza, porque eu sei que ele está em Isaías, deve ser o capítulo 9, mas eu vou conferir. A palavra do Senhor no livro de Provérbios fala muito de conselho, muito, 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 muito. E o diabo inventou que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Olha bem, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Ah, diabo,
Quer dizer, então, que você está falando que dar não é coisa boa? Pois, ó diabo, saiba que a Bíblia diz: melhor é dar, melhor coisa é dar do que receber. E aí o que o diabo traz? Uma visão bem de quem faz tudo por dinheiro, quem é um mercenário. Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Ah, diabo, quer dizer então que as coisas só são boas se forem vendidas? Olha, queridos, quando nós ouvimos esses conselhos que não estão na Bíblia, aliás, vou retificar minha frase, porque as pessoas não saberão inicialmente se o que elas estão ouvindo se está na Bíblia ou não. Eu vou melhorar minha frase e dizer assim: quando você ouvir um conselho, uma ideia, seria muito interessante que você viesse checar com as Escrituras, com a palavra de Deus, para sabermos se aquilo é um conselho divino ou se é um achismo. E diga, geração que gosta de achismo: eu acho, eu tenho o direito de achar, eu tenho o direito de pensar, eu tenho a liberdade de pensar. E nessa liberdade de pensar, nós pensamos, inventamos e achamos. É muita coisa fora das Escrituras, é muita coisa fora do conselho de Deus. E se está fora do conselho de Deus, obviamente vai nos trazer prejuízo. A propósito, enquanto eu estou aqui mexendo na palavra, a minha réguazinha, estão vendo meu passarinho lá de novo? Eu acho que eu vou fazer mais vezes esse estudo aqui, para nós termos a companhia dos meus passarinhos. Esta régua e a minha caneta que eu peguei, fui lá dentro fazer uma anotação e não a trouxe. Estou procurando para ver se está aqui em cima da mesa, mas ela não está. Então eu a deixei lá dentro. Mas, voltando a dizer sobre instrumentos que me ajudam a estudar a palavra, a meditar na palavra, são lápis de cor, uma régua, uma caneta. Então a minha Bíblia sempre é marcada. Aqui vocês estão vendo que ela está grifada. São modos que nos auxiliam a absorver mais coisas das Escrituras. Então, não leia rápido a Bíblia, não leia sem parar para questionar o texto, eu digo, conversar com o texto. A propósito, este livro é uma pessoa chamada Jesus. Então eu escrevo, eu pergunto, eu ponho interrogação quando eu não compreendi bem o assunto. Voltando, falando de conselhos, o diabo diz: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Sabe por que o diabo diz isso? E agora vou ver se eu encontro o versículo que o Espírito Santo me lembrou. A Bíblia nomina o Senhor Jesus por atitudes dele, por comportamentos dele. De modo similar, queridos, também nós, por exemplo, uma pessoa, meu passarinho, uma pessoa é um indivíduo que, por ter nascido de duas pessoas, este indivíduo é filho, esta é a função dele. Mas esta pessoa, quando vai para a escola, essa mesma pessoa que é filho, lá, o que prevalece para ela não é que ela é filho, lá ela é um aluno. Mas esta pessoa que é filho, que é aluno, se ela vai trabalhar, lá ela nem é filho nem aluno, ela é um trabalhador. Esta pessoa que é filho, que permanecerá filho dos dois pais, quando ela se casa, além dela se tornar cônjuge, quando ela gera uma pessoa, ela que é filha, ela se torna pai ou mãe. Eu estou dizendo que assim como nós temos várias classificações, dependendo da função que nós estamos desempenhando, também assim é o nosso Deus. Então Deus tem vários nomes e os nomes deles têm a ver com a função que ele estará desempenhando. O versículo do Espírito Santo me lembrou Isaías,
que é o profeta mais messiânico da Bíblia, é o que teve mais revelações do Messias Jesus. No capítulo 9, o versículo 6 vai nos dizer 4 características de Jesus por desempenhos dele. Então diz assim: porque um menino nos nasceu. Está falando de Jesus Cristo lá em Belém, que vai estar lá na manjedoura. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, porque ele é uma autoridade. Embora seja um menininho nascido, mas ele desce como filho de Deus. E o seu nome será, 2 pontinhos, um em cima, outro embaixo, para o de baixo sustentar o de cima. Vocês conhecem esse besterol engraçadinho? O nome de Jesus será Maravilhoso Conselheiro. E faça uma observação: nunca diga o nome dele será Maravilhoso, vírgula, Conselheiro, vírgula. Não invente essa vírgula que não há na Bíblia. Os nomes 4 que aparecem aqui, todos os 4 vêm com um adjetivo e um substantivo. Então, o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deixa eu dar logo o pessoal diz, uma palhetazinha. Antes nós diríamos uma colherzinha de chá, que dá no mesmo. Observe, Maravilhoso Conselheiro. A palavra maravilhoso é um adjetivo. Conselheiro é que é o substantivo. Então, não vamos dizer que ele é maravilhoso e conselheiro. Por que separar o adjetivo do substantivo? Depois vem, ele é Deus forte. Olha, Deus é um substantivo próprio. Forte é o adjetivo. Depois o outro, Pai da Eternidade. Pai é uma classe, é um substantivo que vai dizer dessa função conhecida nossa. Todos nós na Terra temos um Pai. Então ele é Pai eterno. Pai é o substantivo, eterno é o adjetivo. Depois ele é Príncipe da Paz. Príncipe é um substantivo e Príncipe pacífico, que é o Príncipe da Paz. Então aí vem o adjetivo. Volto a dizer, porque eu tenho escutado muitas pessoas dizerem: o nome dele será Maravilhoso Conselheiro. Não faça isso, porque você separou o adjetivo maravilhoso do substantivo conselheiro, tá? Então observe que em todos os 4 nomes de Jesus vem um adjetivo e um substantivo. Às vezes o adjetivo veio na frente como Maravilhoso Conselheiro. Já o seguinte vem o substantivo, depois o adjetivo. Deus forte. Deus substantivo, forte o adjetivo. O outro também vem. Aliás, somente o primeiro é que o adjetivo veio na frente. E que aí o pessoal fez uma confusão dizendo que ele é maravilhoso, que ele é conselheiro. Não, ele não é maravilhoso e depois conselheiro. Ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o Príncipe da Paz. Fecha parêntese para explicar que você não deve separar o maravilhoso de conselheiro. Fecha esse parêntese. Agora nós vamos para a expressão. Ele é maravilhoso conselheiro. Olha, um dos nomes de Jesus é que ele é conselheiro e ainda é maravilhoso. Aí o diabo, com inveja de que Jesus seja conselheiro dos humanos, o que o diabo inventou? Se conselho fosse bom, ninguém dava, se vendia. Seu miserável, eu amo o meu ministério de ensino, que eu posso dizer, desvendar, tirar a máscara do cão que fica enganando os enganáveis. Quem são os enganáveis? Quem não gosta de estudar a palavra de Deus e vai pelo achismo. Eu acho que se conselho fosse bom, recomende. E aí você cai no engano de Satanás.
Volto a dizer, Jesus é o maravilhoso conselheiro. Conclusão, conselheiro é coisa muito boa. Conselho é riqueza, conselho é algo divino. Agora, obviamente, nós vamos ter bom senso para perceber se uma pessoa deseja ou não o nosso conselho. Eu mesma já aconselhei errado. Por exemplo, na minha família tem uma pessoa, um primo, que ele me disse que eu me meto demais na vida dos outros. E ele tem toda razão. Por que ele tem razão? Porque me angustia muito quando eu vejo algum comportamento em familiares que, por ser psicóloga, psicanalista, trabalhar com consultório acho que já são 40 anos, então eu sei, por experiência profissional, que um comportamento X